não tenho exatamente uma primeira memória. Na minha cabeça, eu já nasci sabendo ler e assim eu continuei. Mas, pelo que minha mãe fala e tudo mais, eu realmente sempre estava com algum livro na mão. Quando eu era bem criança, eu pegava e fingia que eu sabia ler, como contando as histórias que eu achava que faziam sentido com as imagens que tinham nos livros. E aí eu fui crescendo, eu aprendi a ler muito rápido, por sempre gostar. E eu fui crescendo e fui lendo, então assim, eu acho que não tenho uma memória muito específica desse momento. Com certeza. A minha madrinha, ela é professora de educação infantil, a minha tia é professora de educação infantil e a minha mãe e meu pai gostavam muito de ler pra mim quando eu era criança, porque é importante também, eu acho que tem que ter ali aquele incentivo dos pais. Mas, então, desde criança eu sempre ganhei muito livro, principalmente da minha madrinha, da minha tia. Eu tenho outra tia também que é professora, mas ela já é de ensino médio. Então, mas de qualquer forma, eu sempre tive muita influência das minhas tias, da minha madrinha, dos meus pais, então eu sempre li. Nunca li muito em digital. Assim, acho que um Kindle faria uma grande diferença na minha vida, mas em celular e computador eu não sou muito fã de ler. Acho que a vista dói, então na grande maioria das vezes eu leio livros físicos, até porque eu sou daquela parte dos leitores que adora comprar um livro novo e cheirar, porque o cheiro é muito bom. Então na grande maioria das vezes eu costumo ler mais livros físicos mesmo. Eu acho que é fantasia. Eu leio muito romance, acho que todo mundo lê muito romance, porque a maioria dos livros são de romance, né? A maioria dos livros que você pega pra ler. Mas eu gosto muito, muito, muito de fantasia. Minha série de livros favorita é de fantasia e eu gosto muito desse mundo diferente, fada, princesa, e aí do nada você tem, sei lá, um gnomo. Eu gosto das histórias, eu acho elas divertidas e de uns tempos pra cá eu tenho lido mais esse tipo de história do que outras, assim. Olha, eu podia falar de livros clássicos aqui, mas acho que seria muito fácil falar desse tipo de coisa. Eu, particularmente, gosto muito de Pequeno Príncipe, que tecnicamente é um clássico, eu acho, pelo menos na minha percepção. Eu acho que é um livro que todo mundo devia ler. Mas, ano passado, eu li um livro que chamava Amêndoas. E eu achei ele muito, muito, muito interessante. Eu acho que é um livro que todo mundo devia ler, porque ele fala sobre sentimentos, assim. É uma história normal, assim, que engloba muitos sentimentos e como as pessoas sentem as coisas e percebem as coisas. E eu acho que esse livro ele é muito legal, eu acho que todo mundo devia ler em algum momento. Nossa, essa pergunta é difícil. Não, eu acho que assim, eu leio livros que os meus amigos às vezes leem também. Então acho que um livro que eu li, que alguns dos meus amigos leram e gostaram muito, foi Rádio Silêncio, da Alice Oseman. Eu gosto muito desse livro e é um livro que fala sobre a transição do colegial para a faculdade e sobre as amizades e pelo menos eu e os amigos que eu sei que leram gostaram muito. Então, na minha percepção, eu acho que ele seria um livro meio infalível aí. Olha, vou ser bem sincera, eu não tenho distinção nenhuma. Eu simplesmente ou olho a capa, acho a capa bonita, ou, sei lá, vejo algum vídeo em alguma rede social ou alguma pessoa falando sobre o livro, acho a história interessante, vou pesquisar sobre e, dependendo, vejo se tá barato, isso é uma coisa muito importante de se ver, e compro pra ler, porque eu achei interessante a história, a capa é bonita e, bem, tem vários... Esqueci a palavra, mas é isso. Como eu tô em ano de vestibular, tá um pouco complicado, porque eu começo um livro, aí eu paro, porque eu tenho que estudar mais ou fazer algum tipo de coisa. Então, durante esse ano, eu comecei vários livros e parei eles todos na metade. Mas agora eu tô focada a terminar de ler o Wicked, que é como se fosse um spin-off do Mágico de Oz, porque é o meu musical favorito da Broadway.
e agora eles vão lançar um filme sobre. Então eu queria muito terminar de ler o livro original antes de ver o filme. Eu tenho muitas manias. Eu sou muito ligada à música. Eu faço música desde os meus 9 anos, eu estudo música, então uma coisa que eu acho que nunca pode faltar quando eu tô lendo é música. Até porque eu me concentro melhor se eu estiver escutando algum tipo de música. Eu tenho uma playlist específica para quando eu tô lendo, então eu sempre leio quando eu tô lendo alguma coisa. E de uns 2 anos pra cá, eu acho, eu comecei a marcar absolutamente todos os meus livros. Tem muitos post-its em todos os livros. Post-it transparente, porque eu gosto de anotar o que eu tô pensando, só que eu morro de medo de sujar o livro de alguma forma, então post-it transparente me salvou nessa parte. Então, todos os meus livros têm algum tipo de anotação e eu gosto muito de escrever a data em que eu iniciei o livro e a data que eu terminei, pra eu saber quanto tempo eu levei pra ler aquilo. Eu acho isso legal de fazer também. Eu acho que pegar temas que você gosta, coisas que você gosta, né? Igual, por exemplo, eu falei, eu gosto muito desse mundo místico de fada e não sei o quê. Então pego mais livros de fantasia pra eu ler, porque eu acho mais interessante. Mas às vezes, sei lá, você é uma pessoa que vê muita novela, por exemplo. Vou pegar um livro de romance pra ler. Eu acho que você conciliar os seus gostos fora da leitura com alguma coisa dentro da literatura ajuda muito a você querer ler mais e focar mais naquilo.